Olá! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso último capítulo da nossa série, da nossa crônica, da nossa história, desenvolvida com muito carinho e amor para vocês. Estou muito feliz de estar aqui, muito mesmo. Estou tão animada que eu nem desmutei o meu microfone. Todo mundo me ouvindo bem agora? Sim? Ótimo, sejam muito bem-vindos. Eu estou muito feliz. Essa ideia surgiu numa conversa com a intenção de trazer para vocês um conteúdo mais denso, um conteúdo que normalmente é pesado de se trabalhar. Então eu queria envolver um pouco de curiosidade, um pouco de suspense, um pouco de alegria no meio de tudo isso. E foi por esse motivo que a gente decidiu criar essa história. E hoje vou ler o último capítulo para vocês. Eu confesso que eu estou mais animada que todos vocês juntos, sem dúvida, porque eu sei a diferença que fez na minha vida ter aprendido sobre esse conteúdo, ter muito mais do que isso, ter aplicado no meu dia a dia e afins, e eu vou falar sobre ele. Mas antes da gente começar, antes de eu ler para vocês, eu quero saber, me falem aí de onde vocês são, que eu quero conhecê-los. Me digam aí a cidade de vocês, que região vocês são, porque é sempre muito bom. Principalmente para vocês saberem de que cidade cada um é, e isso é ótimo. Se manifestem aí, me digam. Curitiba, olha só, Floripa. Medianeira, aqui do lado, muito bom. Rondonópolis, Palhoça, olha que legal. Campos Novos. Belém do Pará, uau. Belo Horizonte, Rio, Taubaté. Minha Foz do Iguaçu amada. Olha, São Miguel do Oeste, minha cidade natal. Santa Rita, Paraguai. Bem-vindos, gente, bem-vindos. Sejam todos muito bem-vindos. Eu espero que você possa pegar um papel e uma caneta para você estar pronto para anotar, porque muito mais do que só um fim de novela, hoje eu quero trazer mudança. Então, minha promessa para você no dia de hoje, nessa noite, nesse encontro, é que você de fato experimente mudanças. Um dos processos terapêuticos que acontece quando eu guio, não só dentro do consultório, mas principalmente dentro do programa Evoluir, é que quando a gente tem acesso aos nossos problemas, quanto mais você sabe sobre você, quanto mais você conhece aquilo que te faz sofrer, mais ferramentas e mais poder você tem para lidar com aquilo. Então, eu queria trazer numa linguagem diferente. Por quê? Porque quando a gente trabalha um tema difícil, direto, ele tem uma tendência a gerar escárnio, a gerar espasmo, assim, a gerar uma repulsa. Então, tipo, quando alguém chega para você e fala, você errou nisso, você fez isso, você não sei o quê, é natural que a pessoa de cara já fale assim, não, eu não, não, isso é você, não, mas isso é por causa do não sei o quê. E a pessoa já entra num processo, numa negação, ela já entra num processo de defesa. Quantos de vocês já passaram por isso? De serem atacados por alguma coisa que de repente até mesmo era verdade, até mesmo era algo que você precisava melhorar, precisava trabalhar em você, só que pela maneira como a pessoa colocou aquilo para você, o jeito agressivo, o jeito violento que ela falou, aquilo deixou você incomodado e você de imediato reagiu mal, mesmo depois ponderando que talvez aquilo fizesse sentido. Então eu queria trazer uma comunicação indireta, através de uma metáfora, trazendo para vocês uma história, algo que não é real, mas fala muito da realidade. Então por isso que a gente estruturou a história do Laço Vermelho. E me digam aí, qual é o personagem de vocês? Qual é o personagem favorito de vocês? Qual é o personagem que vocês mais, de repente, criaram afeto, se identificaram, ou se viram no passado, ou viram algumas pessoas que vocês conhecem? Me digam aí. Dentro dos 5 capítulos que vocês já tiveram acesso até agora, e todos os outros personagens, né, como a Glória, a Marcele, o Adilson, como a Ruth, digam lá, Matheus, a Glória. Não, eu acho que a Glória e a Nicole, se não me engano, quando a gente fez a enquete, a Glória e a Nicole eram disparadas as favoritas da galera. Eu falei, vamos conversar sobre a Glória e a Nicole. Vamos falar sobre todos eles. Ok. Muito bom. Tá. Das pastas de arquivo, Marcele. Isso. Boa. Perfeito. E a gente vai trabalhar isso. Então, pronto, posso já começar? Já posso ler? Já posso ler o último capítulo? Estão preparados? Porque eu vou ler com emoção, entendeu? Não só à toa. Eu vou ler com emoção e a gente vai conversar sobre isso. Combinado? Qualquer coisa vocês podem falar aí no chat, fiquem livres para falar.
E eu vou lendo na medida do que for possível. Tá bom? Ótimo. Então vamos lá. Por dentro da caixa. Luiz sempre foi um ótimo funcionário. Não costumava cometer erros em suas entregas. Com rapidez e assertividade, ele era um dos entregadores mais confiáveis do Rápido Entregas. Mas, como todo ser humano, Luiz também era um homem passível de erros. E foi isso que aconteceu naquela manhã linda de quarta-feira. Luiz estava encarando seu baú boquiaberto ao perceber o sutil cartão preto com detalhes vermelhos que estava lá. Imediatamente, lembrou da caixa sem cartão e soube que precisaria voltar à sede da Superb para entregá-lo. O que não parecia um erro tão grave, até que ele pegou o cartão e leu o envelope. Para a advogada Gabriela M. Ponto, Escritório de Advocacia Matos, 23º andar. Foi então que a sua ficha caiu. Ele havia entregue a caixa no andar errado. E o bilhete escrito 7º andar deveria ser algo que caiu de alguma encomenda rotineira do dia anterior. Ele deveria ter percebido que um presente tão refinado não viria com um bilhete tão simplório. Foi então que Luiz subiu em sua moto, colocou o capacete e se dirigiu rapidamente até a sede da Superb para corrigir o seu erro. Agora estava frente a frente com Rubens e outros funcionários curiosos que precisava solicitar de volta a caixa, a qual ele contava com a sorte e esperança que não tinha sido violada. O entregador respirou fundo e começou a contar detalhadamente sobre a história e a confusão que cometeu para os que estavam ali. Rubens emitiu um resmungo antes de exclamar: "Ah, é claro! Eu já sabia que essa caixa não era nossa." Todos os olhos se voltaram rapidamente para ele, com um ar meio inquisitivo. Se ele já sabia, por que havia levado à sua sala sem falar nada? Bom, era um pensamento que flutuava na mente de todos ali presentes. O fato é que o chefe da filial, ele não sabia. Na realidade, ele nem sequer imaginava. Mas não gostava de parecer perdido, não gostava de demonstrar esses erros, principalmente em frente aos seus subordinados. Rubens estendeu a caixa em direção ao homem de preto, que com as mãos trêmulas a pegou imediatamente, se desculpou pelo erro e foi em direção ao elevador. Enquanto encarava a porta do elevador se fechando com o entregador lá dentro. Ninguém conseguia deixar de divagar sobre como um erro em uma entrega poderia ter causado tanto alvoroço em tão pouco tempo. Quantas expectativas foram derramadas sobre essa caixa para, no fim, ela não ser aberta por ninguém. E assim, chegamos ao fim da nossa história. O elevador desceu e cada um dos funcionários se dirigiu aos seus lugares e atividades rotineiras novamente. E agora sim, pode-se dizer que se inicia um dia comum na sede da Superb. Chegamos ao fim da nossa história. E eu sei que alguns de vocês podem me questionar, né? Mas Andressa, o que tinha dentro da caixa? Eu sei que muitos de vocês estavam curiosos para saber o que tinha lá dentro. Ou para quem era essa entrega de fato. Mas mais importante do que o que tem dentro da caixa, eu quero te convidar nesse final de história a pensar o que é essa caixa na sua vida hoje. Porque veja o tamanho alvoroço que essa caixa causou em uma manhã comum de trabalho. Quantos problemas surgiram à tona, quantas coisas se desenrolaram no coração de vários deles, quantas coisas se revelaram em comportamento por causa de uma caixa. Eu gostaria que você olhasse para sua vida agora, exatamente do jeito que você está aqui me ouvindo, e que você me dissesse qual caixa tem te tirado o sono hoje em dia? O que tem tirado você do seu eixo e bagunçado? O que tem criado intrigas? O que tem despertado em você os piores defeitos? Porque mais importante do que saber o que tem dentro da caixa é saber lidar com ela quando ela aparece. E essa caixa tá aí no dia a dia de todos nós, meu e seu. E por mais que você me pergunte, mas Andressa, e a gente nunca vai saber nada dessa caixa? Isso aí já é papo para uma outra história que a Gabriela, advogada, pode nos contar.
quando a gente chegar lá mais para frente. Então, o ponto principal que eu queria trazer para vocês, e por isso eu envolvi num pouco de suspense, e é justamente isso. É perceber que nós somos essas pessoas que estão lá no escritório. Alguns num nível mais intenso e alguns num nível mais leve. Então, agora fazendo essa pergunta aí, sinceramente no seu coração, e me respondam no chat com o primeiro pensamento. Você consegue identificar algumas coisas que, digamos que metaforicamente, algumas coisas que, em analogia, se assemelham a essa caixa na sua vida? Que numa manhã de um dia comum da sua vida, aparece algo que te desestabiliza inteiro, que te mexe por dentro, que revela coisas ruins em você? Me digam lá. Eu dividi com vocês essa história da Superb para abordar esse tema, porque para alguns de vocês, os que não sabem, alguns eu vi que ao longo da semana mesmo já conseguiram adivinhar, né? Já conseguiram saber que Superbe em francês significa soberba. E a soberba ela tem 11 filhos, exatamente o número de personagens que nós temos. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre esses 11 filhos. Hoje a gente vai conversar sobre esses 11 filhos da soberba. E a soberba nada mais é do que uma grande mazela, um grande defeito que existe dentro do ser humano. E que antes mesmo do espermatozoide e do óvulo serem fecundados, ela já está existindo ali naquelas células. E depois que você morrer, ela ainda vai levar uns 3 dias para falecer já junto. De tão forte que a soberba existe dentro de nós. E ela se manifesta no nosso coração dentro desses 11 filhos. Então, por isso que nós elegemos 11 personagens. E se vocês forem dar uma olhada depois na ficha dos personagens, vocês vão perceber que todos eles tinham um nome e uma letra de sobrenome. A letra representa qual filho da soberba elas são. E eu vou falar um pouquinho sobre cada um delas, então aproveitem essa oportunidade de estar aqui, peguem papel e caneta, porque quanto mais consciência vocês têm, mais você consegue ter esse poder de transformação. E eu quero ainda fazer um convite muito mais audacioso, que é olhar para si, que é não olhar para o outro. Eu quero convidar para que você olhe para tudo que eu vou comentar e que vocês busquem encontrar isso em vocês. Em você que está me ouvindo. Eu não quero que você pegue esse conteúdo do que a gente vai conversar agora e que você transfira ele para as outras pessoas, tipo, porque meu marido tinha que ver essa live, porque minha tia, porque meu chefe, porque não sei o quê. E você acaba sempre pegando o conteúdo e dando de porrete nas cabeças das pessoas, mas as pessoas não enxergam esse conteúdo vivo em você. Você não é um exemplo que caminha dele. Então, tomar essa. Lembra que no começo da nossa live eu falei, quando você toma uma direta, quando você chega com uma coisa assim na sua cara, você vai reagir mal. Então é muito melhor que vocês absorvam esse conteúdo, que vocês vivenciem ele, que vocês mudem as próprias vidas, se transformem, não tenham mais esses filhos. E eu digo para vocês isso porque há uns 10 anos atrás eu tinha absolutamente todos os filhos da soberba vivos dentro de mim. Então foi muito fácil criar esses exemplos, porque eles não estão longe da minha realidade antiga. E hoje eu mudei. Hoje as coisas estão diferentes. Mas olhar para trás é uma maneira de não me desconectar de quem eu já fui. E como foi difícil viver comigo. Como foi difícil não só para as outras pessoas conviverem comigo, mas eu comigo mesma. Uma vontade de fugir de mim muito grande, de fugir da minha realidade. Então, te convido agora para pegar papel e caneta para a gente ver juntos, e começando pela Glória. A Glória que foi uma das favoritas, né, disparado. E a Glória era a Glória V, por quê? Porque ela é a representação da vanglória. Uma secretária ali, disposta, querendo servir, mas por quê? Porque ela estava disposta para receber a glória das coisas vãs que ela faz. E vãs em que sentido? Porque ela não faz nada além da obrigação, ela cumpre o que ela foi contratada para fazer. Mas ela quer um obrigado, ela quer ser elogiada o tempo inteiro, ela quer que as pessoas reconheçam. Então, desde aquela. Aqui a gente está falando de uma secretária, dentro da descrição dela está escrito que o defeito dela é se dar méritos por fazer as coisas que nada mais são do que a sua própria obrigação. Mas ela tem como qualidade o detalhe, a observação, por quê? Porque ela observa tudo e todos ao redor para poder julgá-los. Ela é extremamente detalhista e faz as coisas milimetricamente porque ela não quer ser criticada. Porque ela quer receber o glamour. E aí a frase que define a Glória é: eu fiz tudo e eu não recebi nenhuma obrigada. E quantas vezes a gente tem essa Glória que não é a secretária da empresa, mas é uma mãe que vai lá, que cuida dos filhos, e aí depois vira e joga na cara dos filhos, porque eu fiz tudo isso por você, porque amor a você. E olha como você me retribui.
É por aquela esposa, é por aquela amiga que faz as coisas esperando tudo em troca, que quer por um mínimo detalhe, só porque trocou de roupa que todos elogiem, porque fez um almoço e quer que as pessoas falem do almoço dela o tempo inteiro e que a encham de elogios e que reconheçam as suas coisas. E no fim, isso mostra dentro dessa vanglória dela, das glórias vãs, mostra um vazio muito grande de fazer aquilo por amor, né? Fazer aquilo com amor, com dedicação. Então ela sempre espera que todo mundo a preencha de amor, só que ela não entrega para ninguém, porque ela tá ali sempre pronta, com um júri, pronta para esperar aquilo em troca. E eu lembro que teve um período que eu levava meus irmãos na escola e a minha mãe não agradecia por isso, né? E aí eu, na minha cabeça, né, de vangloriosa, e aí eu peguei e falei assim: Nossa, mãe, mas olha também tudo que eu faço, a senhora nem para me dar um obrigado, eu levo os meninos na escola. Ela, sim, André, se todo o resto que eu faço por você, por todo esse tempo, e você nunca me agradece, muito pelo contrário, ainda critica as minhas coisas, o que você tá querendo? O que você tá parando para falar isso? Quem é você, né? E é exatamente isso. Eu quero que enxerguem as minhas glórias nas coisas pequenas que eu faço. Mas eu não estou fazendo mais do que a minha obrigação. Eu estou fazendo o mínimo que eu deveria fazer. E ainda querendo o melhor do mínimo que eu faço. Sendo que eu poderia entregar muito mais. Então, o convite da glória é justamente fazer aquilo que te cabe, fazer aquilo que tem que ser feito, que é a sua obrigação, que é a sua responsabilidade, as coisas que você é contratada para fazer. Os cargos que te intitulam como mãe, como filha, como irmã, como esposa, como funcionário, como líder, você cumprir o que você tem para fazer com amor, com carinho, por amor, com dedicação, com sorriso, e não fazer aquilo esperando sempre uma dívida de crédito das outras pessoas. Ao ponto em que se elas não te retribuem ou não falam nada, você as rechaça com veemência, sabe? E não é bem por aí. E aí depois a gente vai para Nicole, que a Nicole foi a segunda mais bem votada. A Nicole, que é a funcionária do RH. E estava escrito Nicole V. Por quê? Porque a Nicole é vaidosa. Ela é a detentora da vaidade. E sei bem disso, porque já fui muito vaidosa. E a vaidade aqui não é só uma vaidade relacionada à beleza, mas é uma vaidade relacionada ao seu status. Uma vaidade ali da Nicole, né, que preocupada o tempo todo com a reputação, e aí acaba virando escrava da opinião das outras pessoas, escrava da afetividade, então não se indispõe com ninguém. Sabe aquela pessoa que prefere ficar quieta? Ela prefere ficar quieta do que ela arrumar uma confusão, ou, mas se eu falo isso para fulana, daí, imagina se a fulana fica chateada comigo. E ela fica muito preocupada, sempre cheia de dedos, sempre meio melindrosa para lidar com os outros. Por quê? Porque quer ser amada. Porque ela quer ser adorada pelas pessoas, porque ela quer ser a legal da turma. Ela acaba sendo carinhosa, ela é prestativa, ela gosta de agradar os outros. Só que no fundo, o que vão pensar de mim? E aí ela vive numa mentira muitas vezes. Nicole vive numa mentira muitas vezes da vaidade. Por quê? Porque as pessoas não a conhecem de verdade. Porque ela não é sincera, ela não é honesta, ela não é limpa, ela não é transparente. Ela vive atrás de uma máscara, sempre querendo ser mais legal. E aí, às vezes, por dentro, ela tá querendo dizer não, e não queria fazer aquilo, queria se negar, mas. E o que os outros vão pensar? E aí se preocupa com a própria roupa, se preocupa com a aparência, tem vergonha de falar em público às vezes, tem vergonha de aparecer, porque o que os outros vão pensar? E é uma limitação muito grande, uma imaturidade muito grande, porque se você quer de fato receber o amor das pessoas, é melhor que você receba o amor das pessoas por quem você realmente é. Sendo sincero, sendo honesto, sendo aberto, sendo carinhoso, prestativo, mas pelo amor para as pessoas e não pelo que elas vão te devolver. Não pelo que você ganha. O vaidoso não, ele tá sempre ali pronto para perceber como ele vai ser mais legal, como ele vai ser mais querido, como as pessoas vão amar mais ele. Querendo ser elogiado por aquilo que ele é. Então, é necessário ter esse olhar atento pra gente não ser essa Nicole. Essa Nicole presa na reputação. Ok? Eu já tô vendo que alguns de vocês estão se identificando aí. Eu tô percebendo. Excelente. Depois a gente vai para o João. João e ponto. Esse era o cartão dele. E tem lá o João, que foi o gerente. O João, melindroso. O que é um melindre, gente? Vamos imaginar que melindre é tipo aqueles cristais, assim, que você tem que tomar muito cuidado do jeito que você encosta, porque dependendo do jeito que você encosta, ele pode fazer um barulhão, ou ele pode quebrar, ou ele trinca. Então, uma pessoa melindrosa é aquela pessoa que você sempre tem a sensação de estar pisando em ovos com ela. Você nunca sabe, de fato, como que ela vai reagir, como que ela vai responder, como que ela vai se comportar. A pessoa melindrosa, ela tem, assim, ela é cheia de dedos.
Ela acredita que ela é o centro do mundo. Na cabeça dela, as coisas acontecem sempre para atingi-los. Então, ah lá, fulana fez isso? Por quê? Porque quer me atingir. Eu tenho certeza que ela falou isso pensando em mim. Sabe? Ela enxerga indiretas em tudo, como se o mundo girasse ao redor dela. Não, foi só eu chegar que fulano saiu. Aquela comparação, né? Que o ególatra, que é o que o João é, o gerente, essa grande idolatria ao próprio ego, o ególatra, ele é muito autorreferente. Ele acaba trazendo tudo para ele como se o mundo fosse a partir dele, que todo mundo vive pensando nele o tempo inteiro. Então, ele tem essa sensação de que o mundo prejudica, né? Um vitimismo muito grande. Não, isso aconteceu é só porque é comigo, porque se fosse com fulano teria sido diferente. Então, o ególatra, ele tem um pezinho na inveja muito grande. Ele facilmente se sente excluído, vitimizado, desapoiado e que todo mundo conspira contra ele. Ele se sente muito especial. Então, combater essa egolatria, porque imagina, conviver com uma pessoa. Gente, puxem aí na memória de vocês. Vocês já devem ter convivido com alguém que você tem medo de falar as coisas para essa pessoa, porque você não sabe se ela vai ser 8 ou se ela vai ser 80. Você não tem noção de como ela vai reagir. Ela é tão melindrosa que ela desconfia de tudo e parece que você é sempre um traidor. Você não sabe como é que ela vai reagir diante das coisas. De tão, assim, desregulada que ela é. E aqui tem uma coisa importante que eu quero que vocês anotem, que a maturidade, quando você atinge um nível mínimo de maturidade, você se torna uma pessoa mais previsível. É mais previsível lidar com você quando você é maduro. Lidar com pessoas imaturas é extremamente instável, porque você não sabe se a pessoa vai rir, ou se ela vai chorar, se ela vai amar ou se ela vai odiar. Ela não tem um padrão. Então, é importante olhar para tudo isso, mas olhar para nós mesmos. Né? Você tem um padrão? Você consegue ser você mesmo em todos os ambientes onde você vai? Você é uma pessoa no trabalho, uma pessoa em casa? Você teria coragem de passar um telão de como você é dentro de casa, no seu trabalho, para os seus amigos? Então, essa grande diferença, assim, que eu percebo. E aí vem o Rubens, aquele prepotente, aquele chefe. E o que é o prepotente, né? É como se você se predispõe a julgar o outro. Então, você tem sempre essa sensação de potência sobre o outro. A prepotência que vem ali do Rubens, que é o chefe, é esse dono da razão. Então, aquela pessoa que você não consegue discutir, argumentar e conversar sobre nada, porque ela sempre tem que se sentir ganhando. Ela sempre se antecipa, ela usa o poder dela de uma maneira autoritária, opressora. Então, a gente pode encontrar muitas mães prepotentes. Aquela mãe que sabe onde o filho se machuca e usa aquilo como uma chantagem constante. A gente pode encontrar esposas prepotentes. Uma esposa que usa como barganha moeda de troca a sexualidade, por exemplo, usa como barganha e moeda de troca a alimentação. Então, quer saber? Agora eu também não vou fazer almoço. E aí usa aquilo sempre oprimindo aquela outra pessoa que de alguma maneira depende dela. Mas a prepotência também tem seus benefícios, que é a proatividade, que é ser dedicado, que é ser líder, porque quer estar à frente, porque se sente no direito de mandar em todos, porque se acha melhor. O prepotente, ele tem uma frase típica, e se você é uma pessoa que repete essa frase, ela já fala muito sobre você, que é quando alguém começa a narrar alguma coisa e você pensa, mas isso aí eu já sei. Não, mas isso aí que ela tá falando eu já sei. Só que você vai olhar para a vida e não necessariamente a pessoa aplica aquilo. Ela sempre se sente muito dona da razão, porque o ponto de vista dela é sempre o melhor. E ela sempre tem as melhores histórias. E ela sempre tem os maiores sofrimentos. E ela é detentora das melhores e maiores coisas. O prepotente, ele se sente... É como se ele se sentisse numa posição, assim, de quase adivinhar o que o outro vai fazer, o que o outro vai pensar, a maneira como o outro vai se comportar. Porque ele se julga o sabichão. Vocês conseguem perceber isso? Nas poucas coisas. Vários personagens. E a gente vai pra Ruth, aquela faxineira arrogante, extremamente arrogante. Doa quem doer! Nossa, eu já fui muito assim. Teve uma época, meu Deus, que eu tava tentando criar relacionamento com um grupo de pessoas e eles me criticavam ou me excluíam. E eu falava assim, eu acho que eles não merecem a minha amizade. Eu acho que eles não merecem se relacionar comigo. Porque se eles me amassem de verdade, eles iam me aceitar como eu sou. Entendeu? E eu sou assim mesmo. Eu falo mesmo e não tô nem aí. Ai, gente, eu já fiz isso, vocês acreditam? E aí eu falava assim, tipo, como se eu fosse a última bolacha do pacote mesmo. E o maior desafio da arrogância
E eu acho que essa foi uma das coisas que eu mais fui arrogante. É porque o arrogante, ele é uma pessoa inflexível. Ele quer que a coisa aconteça do jeito dele. Tem a necessidade de falar e viver e ser da maneira como ele considera melhor e pronto, acabou. Então, se ele gosta de uma coisa de um jeito e aquilo não acontece do jeito que ele quer, ele, tipo, se posiciona de maneira grosseira em cima, sabe? Fala, não, mas isso aqui tá um lixo. Não, mas os arrogantes, eles são os donos da detração, que é aquilo de diminuir o mérito do outro, de fazer o outro sofrer. De pegar aquilo que o outro fez de bom e mostrar para ele que nem foi tão bom assim. É aquela pessoa que tem a habilidade de conseguir fazer o outro se sentir mal, sem que ele perceba. Só porque ele pensa que o outro diminuindo, ele cresce. O arrogante faz isso. Ele tenta botar todo mundo no lugar dele, mas um lugar muito abaixo de onde ele tá. E nem sempre é assim. E como é ruim, né? Muito ruim conviver com pessoas assim. Até tá a frase aqui, eu sou assim mesmo e os outros que me aceitem, porque eu não vou mudar pra agradar ninguém. O arrogante, ele não se preocupa com a felicidade necessariamente do outro. Ele está muito mais pautado no que o faz mais feliz, no que é melhor para ele. E pensa, se você é amigo de alguém assim, né? Tipo, quem já se enquadrou aqui em alguns dos personagens, pensa como é desafiante conviver com você. Como as pessoas que te amam merecem um abraço hoje, talvez, hoje, amanhã, as pessoas que estão ao seu lado. Tem uma frase do Jim Rohn que eu gosto muito, que ele diz assim, cuide dos seus amigos. Cuide bem dos seus amigos. Porque eles sabem tudo sobre você e ainda assim eles ficam sendo seus amigos. Então, seu marido, sua mulher, seus filhos, as pessoas que estão ao seu lado, com ou sem opção, elas merecem um abraço pela pessoa que você ainda não se tornou, por aquilo que você ainda pode evoluir. E aí a gente chega no Adilson, a primeira pessoa que apareceu na nossa história. O orgulhoso, que é o supervisor dentro dela, mas não dá o braço a torcer, não admite que erra, tem dificuldade de receber críticas, deixa de agir por temer a rejeição. Isso é muito importante. Não quer ser rejeitado em nada, morre de medo de tomar um não. Morre de medo de fazer alguma coisa errada, muito apegado ali à perfeição. Normalmente as pessoas orgulhosas são as que se intitulam perfeccionistas, que querem tudo minimamente bem, mas não porque quer aquilo bem de fato, mas é porque não quer ter que refazer, não quer que os outros falem nada, não quer que os outros critiquem aquilo que foi feito. Não consegue encarar a crítica como um processo de evolução, sempre apelido de deusa na Terra. É tipo isso, exatamente. Então, o orgulho, ele traz para você uma falsa sensação de que você está certo. E aí você é aquela coisa assim, a culpa é minha e eu boto em quem ela quiser, sabe? Então, o orgulhoso, ele não torce, assim, ele não consegue virar e falar, poxa, eu errei, poxa, eu devia ter melhorado nisso, poxa, tal coisa tá estragada. A culpa não foi minha, eu não vou atrás. Se a pessoa quiser falar comigo, que venha. E aí a gente vê o orgulho, eu vejo isso principalmente nos pacientes, e as alunas que vêm se transformam, me contam depois, me falam assim, nossa, Andressa, antes do evoluir, eu era muito orgulhosa. Então, se eu tivesse algum conflito com meu marido, ou com uma amiga, com um colega, eu brigava com aquilo e mesmo que eu tivesse errada, eu não voltava a falar com a pessoa. Ficava anos sem falar com a pessoa, meses, dias. Eu já vi casais que ficam 2 semanas sem conversar, dormindo na mesma casa. Isso é um absurdo. Isso não é uma coisa que você pode aceitar na sua vida, em hipótese alguma, ficar sem conversar com a pessoa que você jurou amar para sempre. Isso é muito importante. Para com os filhos, por exemplo, só porque o filho não cumpriu aquilo que você queria e você errou na maneira de corrigi-lo e não dar o braço a torcer, não pedir perdão, não falar sobre os excessos. O orgulho, ele vai dissecando. O orgulho é um dos filhos da soberba que faz com que você se torne uma pessoa insuportável de conviver, porque não admite os próprios erros, porque não consegue falar, vou chegar atrasado, eu errei, eu fracassei, me desculpa, me perdoa. O orgulhoso, ele não consegue, a língua dele cai, os dentes apodrecem se ele tiver que pedir perdão. Ele sofre. Muitas vezes ele sabe que se ele pedisse perdão, as coisas se resolveriam muito mais rápido. E aqui, principalmente as mulheres que carregam uma sabedoria divina, que podem exercer dessa sabedoria de conseguir olhar para o próprio lar, cuidar da própria casa, gerenciar melhor o trabalho com a família e afins. Vocês precisam aprender a vencer o orgulho e conseguir dizer, me perdoa, eu errei, eu quero melhorar. Eu tenho dificuldade de falar, eu mato as pessoas com as minhas palavras. Ou eu mato as pessoas pela minha omissão, por não falar nada.
onde eu deveria me posicionar, deveria dizer quem eu sou de fato, como eu sou, e eu guardo isso para mim, porque eu não quero receber críticas, eu não quero que as pessoas vejam como de fato eu sou. É como eu digo sempre, como seria se os seus pensamentos passassem em um telão? Se tivesse um letreiro, as pessoas andando na rua, e aí tivesse um letreiro em cima da sua cabeça passando tudo o que você pensa. Seus amigos e a sua família te reconheceriam? Me fala a verdade. Você ainda teria os mesmos vínculos de relacionamento se as pessoas lessem os seus pensamentos sobre elas? Quem você convive diariamente? Porque esse é um processo de maturidade muito grande. Porque quando a gente é criança, você meio que fala tudo. Quando criança, a gente fala tudo. Não tem filtro nenhum. Aí vai sendo podado, vai sendo, não é ensinado sobre a bondade, sobre a verdade, sobre a beleza no falar, no cuidar, no tratar as outras pessoas, e aquilo vai sendo engrupido, esse orgulho, essa vaidade, essa soberba toda vai entrando dentro do coração, e aí vai ficando fechado, bloqueado, ao ponto que as palavras saem como adaga, sai como faca, assim, tipo, já pra, tipo, matar a pessoa de uma vez. E aí fica tudo guardado ali. Ou pelo contrário, assim, a sua língua funciona como uma metralhadora. Falando tudo que vem na sua cabeça sem filtro algum. Sem analisar direito. É olhar para isso e não, eu não quero que vocês olhem para esses personagens, eu ainda vou falar sobre mais alguns, eu não quero que vocês olhem para eles e deprimam. Em hipótese alguma. Eu tô aqui botando luz para que vocês usem desse fermento e trabalhem para mudar isso. Você tem chance de mudar isso a partir de agora. Tomando consciência, olhando, vocês podem fazer uma colinha com todos os personagens, observar e falar assim, eu vou trabalhar a Marcele que tem dentro de mim, vou trabalhar o Adilson, eu quero diminuir esse orgulho do meu coração. Eu quero conseguir ter a humildade de pedir perdão, de pedir desculpa, de me posicionar, de não ficar presa no que os outros vão pensar. Eu quero transformar isso dentro de mim. E é diariamente, nas pequenas coisinhas. Se é fiel no pouco, vai ser fiel no muito. Não tem segredo. Essas antecipações de cuidado com a educação emocional são fundamentais. Quando as alunas do Evoluir falam para mim, me mandam os depoimentos, é uma alegria que explode meu coração, de relacionamentos destruídos, sabe? De relacionamentos, eu não tô falando de relacionamento só de cônjuge, só de casal, não. Tô falando de pai e mãe, que não perdoa o pai e a mãe, que não consegue dizer que se arrepende das coisas que fez, não consegue aceitar o pai e a mãe que tem, ou a dificuldade de lidar com os filhos, de ver que você não tem os filhos que você projetou, não tem os filhos, que os filhos não fazem aquilo que você tem vontade, daquilo que vocês acham que eles deveriam fazer, ou dos seus amigos, enfim. E aí, aqui é um ponto. Então, esses personagens que eu trouxe até agora, né? Como a vanglória, como a vaidade, a idolatria, a prepotência, a arrogância e o orgulho, são coisas para, assim, botar uma lista e olhar para essa lista e trabalhar essa lista com o coração. Diariamente, fazer um mapa. Essa é uma das tarefas. Eu vou passar lá para vocês. Uma das tarefas é escrever lá. Onde, isso, já pode escrever aí. Onde, em quais circunstâncias eu ajo como glória? Quando sou vangloriosa? Quando eu sou vaidosa? Em que momentos que eu fico apegada, preocupada e limitada com o que os outros vão pensar? Em que momentos que eu sou ególatra? Que eu acho que as pessoas estão agindo para me prejudicar? Que eu acho que o mundo gira ao meu redor? Em que momentos que eu tenho agido com prepotência? Sobre quem? Que eu tenho usado em excesso a minha autoridade? Ou ainda me sinto mais capaz do que eu de fato sou, achando que eu já sei de tudo? E aí tem a arrogância, tem o orgulho, e aí a gente vai para a autossuficiência, que é a Marcele. Como uma das pessoas falou assim, a Marcele e tal, carregando mil coisas. A Marcele que é gestora, que teoricamente deveria gerir ali dentro da Superb. Mas ela não consegue pedir ajuda. Ela é tão soberba ao ponto de achar, dentro dessa autossuficiência, que ela é capaz de fazer tudo, de abraçar o mundo com os braços e as pernas. E ela não é. Falta muita humildade na Marcele. Essa autossuficiência sufoca ela mesma. As coisas só são bem feitas quando ela faz. Então ela é o tipo de pessoa que incapacita o outro. O outro fez lá um trabalho, ela vira para aquilo e fala: isso aí ficou um lixo. Se eu tivesse feito, estaria bem melhor. Quer uma coisa bem feita? Tem que ser eu. Porque se eu não fizer, e aí tá lá, estrupiada com a quantidade de coisas que abraça, só para não ter que delegar, para não ter que passar a função para outra pessoa, para não ver outra pessoa se desenvolvendo, quer abraçar o mundo e se sente sobrecarregada. Por quê? Porque é o tipo de mãe, de esposa aqui, vou dar um exemplo para vocês, que trabalha
com a autossuficiência, que vai lá, limpa a casa, trabalha fora, chega, cozinha, cuida das coisas, e aí no final tá lá esparramada no sofá falando assim, ai, mas olha tudo que eu fiz, porque eu que faço isso, porque eu que faço aquilo, porque é realmente uma pessoa que, diferente da vanglória, faz muito mais do que é pedido. Troquei a câmera. Voltou? A outra câmera desligou subitamente. Agora essa tá rolando, né? Onde eu parei? Agora eu perdi minha linha de raciocínio. Me lembrem aí, por favor. Ah, ok. Perfeito. Então tá, me digam aí, onde eu parei? Me relembrem, me ajudem. Cadê? O autossuficiente não sabe fazer trabalho em equipe. Isso, perfeito. Então, em resumo, é isso que eu queria trazer para vocês com relação aos personagens que eu já falei até agora. Para quem é autossuficiente, um bom trabalho é pensar assim, poxa, quais são as coisas que as outras pessoas poderiam fazer? Né? Eu não sou a salvadora do mundo. Excelente, como uma das meninas comentou aqui, quer salvar o mundo, quer ser tipo a melhor em tudo que faz. E não necessariamente você precisa ser assim. É muito melhor que você faça aquilo que te cabe, faça aquilo que você pode fazer bem feito, e ótimo. Essa é o trabalho da soberba no autossuficiente, é conseguir enxergar valor nos outros, é conseguir ver a qualidade nas outras pessoas. Ver que talvez o seu marido não troca seu filho igual você troca, mas ele tá ali. Ele não é a pessoa que entende da moda das crianças, mas ele tá ali. Então, quando eu vejo, por exemplo, uma mãe tirando sarro da maneira como o pai arruma, eu falo assim, poxa, não faz isso, você tá matando, você tá castrando. Enquanto o outro tá dando o melhor dele, só porque não é a maneira como você acha que deveria ser, você acaba desvalorizando aquilo. E isso é muito sofrido. Isso é muito ruim. Ok? Perfeito. E aí a gente vai para o Mateus. O Mateus, ele tem a presunção. E aí a presunção e a prepotência, elas podem se confundir aqui. Mas a presunção, eu quero que vocês entendam que é como se a pessoa que é presunçosa, no caso do Mateus, ele quer adivinhar o que o outro está pensando. Então, aquela pessoa que interrompe quando o outro está falando, é aquela pessoa que jura que tem uma bola de cristal e que sabe tudo que vai acontecer e tudo que as outras pessoas pensam. Então, eu sei que fulano faria isso, eu sei que fulano pensaria tal coisa. E isso é muito desgastante. Conviver com alguém assim, ser assim, é de um sofrimento inimaginável, porque além de achar que sabe tudo, julga todos à base dos próprios indícios. Então ele tem lá o leque das experiências dele, e daí ele acha que por ele ter vivido coisas parecidas ou por ele saber, ele pensa que todo mundo é igual. Bota todo mundo no mesmo balaio. Lê as intenções das pessoas. Eu sei que você quis dizer isso. E às vezes a pessoa nem tava assim, tipo, nem tinha parado pra pensar naquilo, sabe? E ele acaba criando essas inimizades. É aquela pessoa que vai dentro da cabeça dela numa imaginação desordenada de e se tal coisa, e se não sei o quê. Então ele entra nesse plano que não existe. E vai tratando os outros como se os outros estivessem agindo ou sendo do jeito que ele imaginou. E as coisas não funcionam assim. Então, essa presunção, ela precisa ser combatida com silêncio. A presunção, ela tem que ser combatida com... isso é como um inconveniente, também é como um inconveniente. Mas o presunçoso, ele é muito mais aquela pessoa que presume algo de alguém. Então, ele pensa, eu acho que tal pessoa vai falar isso. Ele tem um julgamento gigantesco. Ele se sente o dono da razão na cabeça dele. Então ele quer presumir tudo. Presumir o que uma pessoa faria, o que uma pessoa falaria, como ela reage, o que pode e o que não pode acontecer. Aquela pessoa que diz assim, já tô até vendo o que vai acontecer. Eu já sabia disso daí que ia acontecer, porque toda vez que é assim, porque não sei o quê. Então, o presunçoso a gente combate com filtro da cabeça. Sempre pensando antes do que vai falar. E pensando, será mesmo que fulano faria isso? Quem sou eu para dizer? Quem sou eu na fila do pão para dizer quem faria o quê? Eu não sou o dono da verdade, eu não sou o dono das experiências do mundo. Ele vai criando, exatamente, olha aí, vocês estão me completando. O presunçoso, ele cria os diálogos na cabeça dele, é tipo aquela pessoa que saiu de uma discussão e ela já vai para casa assim, não, porque eu vou fazer isso. E aí, na próxima vez, eu vou falar dessa maneira. Eu vou fazer tal e tal coisa. Porque se eu tivesse dito isso, ele fica lá presumindo e morrendo sozinho com aquilo. E aí a gente vai para Rafaela.
A Rafaela que é filauciosa, nós já trabalhamos dentro do Evoluir, a gente trabalha bastante sobre a filáusia, mas no perfil do Instagram eu trabalhei muito já sobre a filáusia com vocês, que é esse amor próprio de maneira desordenada, uma conservação de si mesmo. E aí a gente tem a Rafaela, que é filauciosa, que não consegue abrir mão das próprias vontades em prol das outras pessoas, de servir, ela só quer ser servida, ela quer o conforto maior para ela, mas é aquela pessoa que não tá disposta a fazer nada, sabe? Tipo, ela tem a necessidade de se poupar, de se conservar do desgaste. Então, alguém pode fazer para mim, por que tem que ser eu? Alguém pode resolver isso, por que sempre eu? Então, se eu não pensar em mim, quem é que vai pensar em mim? Eu tenho que me amar primeiro, mas ela tá lá, que ela não se cuida, que ela não se arruma, que ela não se dedica para ninguém, que se deixar, ela fica o dia inteiro deitada no sofá, comendo chocolate, assistindo Netflix. Ela não é uma pessoa que se dedica no trabalho porque acha que já faz mais do que a obrigação. A filáusia, ela transforma a pessoa no mínimo do que ela pode ser. Porque quanto menos energia ela gasta, melhor. Eu tô rindo do comentário. Rindo de nervoso. A gente vai se encontrando, mas é maravilhoso. É imaginar que para você conseguir entrar no saguão da maturidade, você precisa estar de chapéu. Então, enquanto você não acha o chapéu que te serve, você não consegue entrar lá para você lidar com ele, para você conseguir tirá-lo e colocá-lo da cabeça, porque você não sabe qual chapéu é seu. E falando sobre todos esses personagens, eu trago vários desses personagens como vários chapéus para que vocês possam encaixar e olhar sinceramente e falar assim: poxa, eu sou essa filauciosa, eu sou essa Rafaela que quer se conservar o tempo todo. Eu sou essa pessoa do mínimo esforço. Aí eu acabo sendo taxada como mais estratégica, como cautelosa ali, né? Mas no fundo é porque eu tô abraçada na preguiça, entendeu? Porque eu quero que as coisas aconteçam do jeito mais fácil, mais cômodo e diante de qualquer calor, frio, fome, incomodação ou de última hora, eu já desisto de tudo. O filaucioso, ele é uma pessoa que desiste muito fácil. Primeiro dia de atividade física, ele começou a ficar com dor, no dia seguinte ele já não quer ir mais. É aquela pessoa que, na minha dieta tem frango. Não, frango não, frango. E aí a pessoa que já desiste por pouco. Por quê? Porque tem essa necessidade de se conservar, como se fosse um bebelô que não pode estragar nunca. E aí a gente vai pro Edu. O Edu, que é exibicionista. Não tá no marketing à toa. Porque gosta de aparecer. Exibicionista é aquele típico, sabe, que fica andando se mostrando os músculos, que vai pra academia e aí fica lá, ou aquela pessoa que faz uma tatuagem e fala assim: você viu a tatuagem que eu acabei de fazer? Me lembra, um personagem que me lembra muito exibicionista é o Johnny Bravo. Vocês lembram do Johnny Bravo, que tinha aquele topete, um peito de pombo, assim, gigantesco? O exibicionista, ele dá um jeito de mostrar para o mundo tudo aquilo que ele faz. Ele é uma pessoa que, se ninguém percebeu algo que ele fez, ele tem uma necessidade de falar, mas não necessariamente falar só tipo, olha, você viu o que eu fiz? Não só por aí. O exibicionista, ele também fez assim: nossa, tô muito cansado hoje, meu Deus. Ou o exibicionista, ele ainda falou: nossa, essa noite eu não dormi nada, porque minha filha, meu Deus, minha filha ficou acordada. E aí, vejam como eu sou uma boa mãe e eu cuido, entendeu? O exibicionista, ele tem essa necessidade de deixar bem claro para todo mundo tudo que tá acontecendo na vida dele. É aquela pessoa que vive um problema, todo mundo tem que saber como o problema na vida dele é grande, entendeu? Ele tem que exibir. Vocês viram o que eu fiz? Vocês viram o que eu faço? Vocês viram como eu sou? Se não fosse eu, isso não tinha acontecido, né? E é interessante porque os exibicionistas, eles são bons mesmo. No geral, eles são muito bons. E isso aqui extrapola, vai além. Eles poderiam servir mais e fazer mais coisas em silêncio. E uma boa tarefa para o exibicionista é você pensar em quais coisas da minha vida hoje eu não consigo fazer sem receber o mérito. Eu lembro de uma paciente que eu tive, que inclusive foi aluna do Evoluir também, e ela trabalhava num projeto social. E aí teve toda uma condecoração no projeto social e ela não foi condecorada. Ela não foi reconhecida no projeto social lá. E ela ficou revoltada. Nossa, que e tal, porque ela não foi reconhecida. Eu falei: não, mas por que você trabalha no projeto social dela? Porque eu amo ajudar as crianças. Eu falo: ué, então, se você ama ajudar as crianças, o seu retorno é esse, as crianças ajudadas. É isso que deveria te fazer feliz. Por que você quer receber uma condecoração dela? Não, porque as pessoas têm que ver o que eu fiz, o que eu faço. Eu falo: opa, então, na verdade, vamos lá. Na verdade, você não faz isso pelas crianças, vamos ser sincera. E daí ela, é exatamente isso, é esse exibicionismo. De você ter uma intenção positiva inicialmente, aparentemente bela,
Mas no fundo, você só quer uma massagenzinha no seu afago, entendeu? Você quer afogar ali seu ego, você quer um carinhozinho. E por último, a gente chega na Paula. A Paula que é egocêntrica, né? Que é contadora, vive se sentindo injustiçada, excluída, porque ela espera que os outros cumpram as suas expectativas. Então, nossa, eu cheguei aqui e nem me deu um bom dia. Nossa, nem olhou para mim. Ai, podia passar por cima de mim que nem ia me ver. É aquele tipo de pessoa que fala assim, ninguém pensa em mim. Se eu morrer hoje também, ninguém nem vai sentir minha falta. É aquele comportamento, né, de olhem para mim, vivam por mim. Pense em mim, como é que é? Chora por mim, liga pra mim. É aquela música que veio na minha cabeça agora. Pronto, e hoje vai todo mundo dormir com essa música na cabeça. Mas a vida egocêntrica, que é o último filho da soberba, é ter o ego no centro. O ególatra, ele idolatra o próprio ego. Ele se sente o tal. Ele se acha o tal. Ele quer que o mundo viva para ele, porque ele é incrível. E já o egocêntrico, ele se sente no centro do mundo. Não necessariamente por coisas boas. Porque eu sou a detentora dos piores sofrimentos. Porque essas coisas erradas só acontecem comigo. Porque se fosse outra pessoa aqui, isso não teria acontecido. Mas como sou eu, então ela é a última bolacha do pacote pro lado negativo. O egocêntrico é essa referência toda. Que todo mundo tem que me amar. Todo mundo tem que não só me amar, mas demonstrar que me ama do jeito que eu acho que deveria ser. E agora me digam, depois dessa explicação, quais dos filhos da soberba melhor se encaixa a você? E sejam sinceros, peguem vossos chapéus. Peguem, abracem os próximos, olhem para isso. E essa é a tarefa, essa é a atividade, em cada coisa. É pegar aí, vamos lá, de maneira egocêntrica, onde eu ajo de maneira egocêntrica na minha vida, onde eu ajo de maneira arrogante, onde eu ajo de maneira prepotente, ególatra, vaidosa, vangloriosa, né? Como eu tenho sido? Em que áreas da minha vida eu sou autossuficiente, sou orgulhosa? Em que áreas da minha vida eu quero me conservar, ser falaciosa, exibicionista? Adorei o comentário. Mais fácil ver quem eu nunca tive, quem eu nunca fui. Exato. É importante olhar para tudo isso. Eu quero que vocês tomem ação, não só ouçam todo o conteúdo, mas façam uma lista disso, façam com atitudes concretas e vejam o que você pode, a partir de hoje, começar a mudar. E começa aos poucos. Esse é o processo de educação emocional. E é importante investir na educação emocional, porque diante do problema, você já está com aquilo bem preparado dentro de você. Você não espera dar problema para daí você correr atrás para se arrumar. Você já começa agora. Hoje, já tomando consciência, eu tenho certeza absoluta que a próxima vez que você for fazer alguma coisa, você já vai pensar, ih, olha aí, ó, olha o comportamento falacioso. E olha de novo, tô sendo orgulhosa. Poxa, eu não quero ser isso. É dar um basta, falar, chega, a partir de hoje eu não vou ser mais assim. Eu quero uma coisa diferente para mim. E eu sei que muitas vezes você pode se sentir sozinha fazendo isso. Eu sei que às vezes dá aquela sensação de tipo, poxa, parece que eu tô remando contra a maré, parece que, nossa, parece que ninguém tá me ajudando, tipo, parece que o mundo tá conspirando contra mim só porque eu decidi me desenvolver emocionalmente, tá tudo acontecendo ao contrário. Eu sei que às vezes dá essa sensação. E que isso às vezes acontece. Mas eu tô aqui para dizer que você não tá sozinha. E que todas essas pessoas que estão aqui assistindo também querem esse desenvolvimento. Também querem essa evolução. E eu vou até perguntar, tem alunos do Evoluir aqui? Eu já vi alguns rostinhos parecidos, similares aqui. Porque as alunas do Evoluir, elas entendem o que é esse acompanhamento. Elas sabem que quando vocês começam o programa, quando você começa ali, é como se é uma mão dada. Uma mão dada que te acompanha nesse processo de desenvolvimento, nesse processo de crescimento. E é isso que eu proponho, que vocês façam essas atividades. Peguem esse conteúdo de hoje e levem a sério, levem ele a sério mesmo. Nomeiem ali, mapeiem, eu não tenham medo de olhar para dentro de vocês. Não tenha medo de enxergar e se conhecer e ver como você é. Então, o ponto é esse. Ah, minhas alunas lindas. O ponto é esse, é você começar a investir na sua educação emocional para cada dia a sua vida se tornar mais fácil, mas não fácil porque você abriu mão das coisas difíceis, mas porque você aprendeu a lidar com elas. E essa é a proposta. Esse é o projeto do Evoluir.
E tanto é que agora a gente vem trabalhando o Evoluir para ele ser uma escola de educação emocional. Muito mais do que só um programa, a proposta do Evoluir agora é que vocês possam entrar nesse programa e pouco a pouco indo trabalhando o que é necessário a vocês. Pouco a pouco ir desenvolvendo essas áreas de maior carência e habilidades que vocês já tenham. Eu tenho certeza que vários de vocês aqui têm várias habilidades que se enquadraram nesses personagens e que a gente só precisa diminuir um pouco o defeito. Diminui um pouco o defeito e aumenta a qualidade dentro dos módulos e vocês vão ver grandes transformações. E não é muito tempo, não estou falando de 3, 5 anos, eu estou falando de 3, 5 meses. Às vezes, 3, 5 aulas. Em 3, 5 aulas, vocês já sentem uma diferença muito grande. E as próprias alunas, elas falam que melhora o dia a dia. Você vai transformando essa pessoa que você é. Então, eu quero contar para vocês que agora o Evoluir está cada vez mais se transformando em uma escola de educação emocional e que o Evoluir ele vai evoluir. Dentro do Evoluir já existe um módulo sobre soberba, um módulo que trabalha e que desenvolve toda essa área da soberba com vários vídeos e exercícios práticos para colocarem, para serem aplicados no seu dia a dia. E eu quero anunciar hoje para vocês que essa semana é a última semana do Evoluir dentro do valor que ele está. Hoje o Evoluir ele tem um custo de R$ 597 o ano todinho, os 12 meses. Então, são 4 encontros mensais, onde a gente faz esses encontros ao vivo, onde tem um bate-papo, onde as alunas têm um canal livre para conversar comigo, para tirar dúvida, para assistir as transcrições, as aulas, tudo organizado dentro do conteúdo. Então, um ano de Evoluir, hoje em dia, custa R$ 597. E essa semana é a última semana que o Evoluir vai ter esse preço. Porque é muito desafiante medir valor. Medir valor da educação emocional é muito desafiante, pela quantidade de transformação que ela gera. E eu tô cada vez mais disposta, e vocês que estão aqui me assistindo, vocês sabem que eu não meço esforços para entregar conteúdo para vocês, para ver essa transformação, porque isso aconteceu comigo. Eu era uma pessoa insuportável. Quando eu conto as coisas para vocês, vocês nem acreditam, né? Mas eu era uma pessoa extremamente insuportável. E foi o processo de educação emocional há mais de 10 anos atrás que foi me transformando e mudando, para que hoje as coisas que me faziam sofrer não me fazem mais. E eu consigo lidar com elas de uma maneira melhor, por todo esse tempo de dedicação para aprender como funcionam os pensamentos, entender como funcionam as emoções. Então, a partir da semana que vem, prestem atenção, a partir da semana que vem, o preço do Evoluir vai subir, porque a gente vai aumentar e melhorar a nossa plataforma, vamos aumentar e melhorar a nossa entrega. Então, o programa Evoluir vai passar a entregar mais conteúdo de qualidade para vocês, numa estrutura diferente, e isso tem seus custos. Então, por isso que o valor do programa vai aumentar, mas eu quis dar uma chance para quem está em cima do muro entrar no programa essa semana com o valor antigo. Então, essa semana, até dia 5, é a sua chance, finalmente, de dar o seu primeiro passo. Parar de empurrar com a barriga essa decisão e começar agora. Então, quem assinar o programa até o dia 5, essa semana, vai poder pagar o valor antigo, que é 597, que dão 12 vezes de 49 e um pouquinho. Ou R$ 49, alguma coisa assim. Gente, é menos de uma pizza por mês, tá? Menos de uma pizza. Você pode parcelar no cartão e ir pagando tranquilamente. A partir da semana que vem, o Evoluir ele vai evoluir junto e ele vai dobrar o valor da assinatura, então ele vai para 997. Então a sua chance de entrar e ser uma Evoluete é agora, é essa semana. Não posterga mais essa decisão. Começa comigo, porque juntas a gente vai de mãos dadas entrar nesse processo de evolução, para que de fato você transforme a sua vida. Eu não estou aqui prometendo tapar o sol com a peneira, pelo contrário, eu viro para todas as alunas, eu me comprometo com a mudança delas. Eu acredito que essa mudança é possível, não só pela minha, mas por todas as alunas que já participaram do programa, ok? Isso é muito, muito importante. Se organizem e estejam comigo, para vocês terem acesso às aulas, acesso aos módulos, às transcrições e todo o conteúdo que eu vou criar e desenvolver para vocês. Agora está no final do módulo do Virtudes do Lar, onde eu falo um pouco sobre esse desenvolvimento dentro da casa, como ser uma mulher virtuosa. E em breve a gente vai começar outros temas, como a gente vai trabalhar inveja, e dentro do programa já existe sobre maturidade, já existe sobre o desenvolvimento da sua identidade. Muitas mulheres não sabem quem elas são, qual é o propósito delas nesse mundo, qual é a missão de vida delas de fato, e dentro do Evoluir a gente tem módulo para isso. Para trabalhar a preguiça, para trabalhar a soberba,
para trabalhar a organização dentro da vida dela, porque muitas mulheres têm a vida bagunçada, mas não por questões só emocionais, e sim por uma falta de organização do todo, que influencia o nosso emocional. Então, todas essas questões serão trabalhadas, tá bom? Pagamentos podem ser feitos pelo cartão, pelo boleto, tá tudo escrito no site. Já podemos liberar o link aqui no chat. Então, vou pedir para o pessoal da equipe colocar o link aqui no chat para vocês. Entrem lá no site, qualquer dúvida, deem uma olhada. Vai estar disponível para perguntas. Vou abrir uma caixinha de perguntas também no Instagram. E eu espero de verdade que você tome a decisão de fazer algo diferente. Que você não empurre essa decisão com a barriga. O Evoluir, ele não é um curso como qualquer outro. Ele é um programa de educação emocional para que você aprenda a entender seus pensamentos, dominar suas emoções e ser uma mulher mais forte, mais madura e mais feliz. Ok? Perfeito. Ai, Vanessa, querida, ela falou, foi a melhor coisa que fiz, foi olhar de maneira diferente. Perfeito. Perfeito. Eu vou deixar essa live salva, tá? Em breve a gente já vai disponibilizar ela para vocês. E aí vocês podem aproveitar e encaminhar essa live para todas as pessoas que vocês quiserem, ok? O link do site também vai estar disponível no meu perfil do Instagram. Então, ó, um grande beijo para vocês. Eu vejo vocês no Evoluir. Quarta-feira agora a gente já tem um encontro. E é um encontro que vai ser muito especial, porque vai ser as boas-vindas aos alunos que já começarem. Aproveitem essa oportunidade de garantir o Evoluir com esse preço antigo. Um preço que começou muito mais de maneira simbólica para conseguir fazer tudo isso acontecer. E em breve a gente vai evoluir cada vez mais. Não só como pessoa, mas como programa também, tá bom? Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Até mais.